Vamos ler a palavra do Senhor, o nosso Deus, então, irmãos. Tito, capítulo 2, verso 11 a 15, nos diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Vamos orar ao Senhor, o nosso Deus, mais uma vez neste instante, irmãos. Senhor Deus, esta é a Tua palavra, e nós, ó Deus, a obedecemos, nós a recebemos. É desejo do nosso coração, Senhor, compreender a Tua palavra, recebê-la, ó Deus, como direção para a nossa vida e conformar, ó Deus, os nossos caminhos à vontade do Senhor revelada na bendita palavra do Senhor. Dá-nos graça nesta noite, iluminando o Teu servo, Deus, para que nos traga discernimento da Tua palavra, iluminando o coração de todos nós, ó Deus, de cada um de nós, para que compreendamos as verdades eternas, temos o coração disposto, ó Deus, a compreender a Tua palavra e dirigir-nos pelos Teus caminhos graciosos de vida. No nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Amados irmãos, quando um pecador é verdadeiramente alcançado pela graciosa salvação de Cristo, sua vida é profundamente transformada. A salvação e a santificação são dois aspectos indispensáveis ao verdadeiro evangelho. É impossível, biblicamente, falar de salvação sem falar de transformação, ou de santificação, de mudança de vida. Porque realmente o que o Evangelho faz quando nos salva, nos perdoando em Cristo, é nos conduzir para uma vida piedosa na presença do Senhor. Nós somos salvos pela graça de Deus, e por esta mesma graça, então, nós somos transformados à imagem de Cristo. Estamos sendo transformados à imagem de Cristo. No entanto, irmãos, lamentavelmente, tem sido presente em nosso tempo um modismo evangélico, ou um modismo evangelicalista, que é resultado de uma mera adesão ao movimento evangélico de massa. Nesse movimento, a igreja é como um clube de adesão de sócios, que oferece, então, benefícios aos interessados a pertencer àquele grupo. O cardápio de benefício, o estilo do culto, o público que é esperado, tem sido amplo o suficiente as propostas para todos os gostos e grupos sociais. Tem igreja para qualquer tipo que se quiser. O problema, irmãos, é que esse movimento efetivamente não confere com o Evangelho. E a razão é bastante simples. Essas propostas do movimento evangelicalista de massa se adaptam ao perfil do público e o recebe, então, tal como ele é, para satisfazer, então, seus próprios anseios, não havendo necessidade alguma de mudança. Não tem jeito. Esta igreja é para você, do jeito que você é. Nós conhecemos o seu perfil social, você pertence a determinado grupo, tem determinados estilos, tem determinadas preferências, tem determinado comportamento, e aqui nós nos conformamos para receber você como um membro deste clube. Lamentavelmente, isso acontece nesse evangelicalismo de massa, nessa adesão a um movimento evangelicalista. Mas, irmãos, com a verdadeira graça de Deus, que salva pecadores mediante o sacrifício de Cristo, não é assim que acontece. O verdadeiro evangelho que salva o pecador é o mesmo evangelho, então, que educa esse pecador para uma transformação de vida, para uma vida que seja sensata, justa e piedosa, como nós encontramos nesse texto. Uma vida que é transformada, irmãos, e que continua sendo transformada dia a dia, porque foi uma vida alcançada pela eternidade, pela salvação graciosa em Cristo. E que mesmo agora,
embora essa vida almeje a consumação da obra de Cristo, mesmo agora, no presente século, no presente momento, é uma vida evidenciada por um povo zeloso, que deseja viver, então, piedosamente no mundo para a glória de Deus. Não é uma transformação plena agora, mas é uma transformação real, que resulta, então, em uma vida de sensatez, de justiça e de piedade, e que é marcada por um povo que testemunha Cristo ao mundo, por um desejo zeloso de andar em retidão, conforme o reino de Deus, a vida no reino de Deus, aguardando a consumação dos séculos. Esses versos 11 a 15 que lemos, desse capítulo 2, estão bastante relacionados com todo o capítulo 2, com todo o texto do capítulo 2. E Tito havia sido exortado por Paulo, desde o começo do versículo 1, a ensinar àquela igreja somente o que fosse de conformidade com a sã doutrina. É assim que esse capítulo começa. O apóstolo Paulo dizendo a Tito que o que ele deveria ensinar na igreja deveria conferir com a sã doutrina. E essa sã doutrina não é teórica, não é abstrata, ela é profundamente prática e deve moldar a vida de todas as pessoas que são alcançadas por esse evangelho. É por isso que a partir do versículo 2 até o versículo 10, você encontra então um chamado à transformação de vida de grupos diferentes na igreja. Homens e mulheres idosos, homens e mulheres mais jovens, escravos e livres, todos então indistintamente chamados para viverem de conformidade com a sã doutrina. Depois então, chegando nesse texto do versículo 11 do capítulo 2, um fundamento aqui é apresentado a respeito da graça salvadora e transformadora de Deus, que alcança então esse pecador pelo sacrifício de Cristo e faz dele um povo particular do Senhor, para viver então uma vida piedosa no mundo, enquanto aguardam a bendita esperança da volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador. São alcançados pela graça de Deus, são moldados por uma vida vivida agora de conformidade com essa graça, com o coração cheio da esperança do retorno bendito de Cristo e a consumação dos séculos, e até lá, vivendo com testemunho no mundo. O capítulo termina, irmãos, chamando novamente Tito, verso 15, para que continue ensinando essa sã doutrina. Como começou o capítulo 2, agora nós encontramos aqui no versículo 15 esse mesmo chamado, que Tito, então, jamais deixasse de anunciar a verdadeira doutrina bíblica da salvação e da santificação. Antes, ele deveria, então, exortar a igreja e também repreender os endurecidos de coração, com toda a autoridade que ele tinha fundamentada no Evangelho, de maneira que ninguém desprezasse a pregação da palavra de Deus. Uma igreja que é chamada a pregar a sã doutrina e a vivê-la, porque foi alcançada pela graça de Deus. É isso que nós encontramos nessa passagem. Nós encontramos nessa passagem, então, a manifestação da graça de Deus trazendo salvação e educando o povo de Deus a viver uma vida santa e cheia da esperança em Cristo, uma verdade, irmãos, que precisa ser proclamada pela igreja com fidelidade. É isso que nós encontramos nesse texto. Em primeiro lugar, como já dito, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação, é o que nós encontramos aqui no início desse texto. Verso 11. Essa graça, então, de Deus que se manifestou trazendo salvação, foi uma graça, diz o texto, conhecida universalmente a todas as pessoas do mundo. Ela foi manifestada a todas as pessoas do mundo. No Evangelho de João, nós lemos assim que a luz veio ao mundo, e essa luz é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina toda a humanidade. Eu estou lendo aqui a Nova Almeida atualizada, ou todo homem, como a nossa versão, revista atualizada, traz. Jesus Cristo, irmãos, o Filho de Deus, o Verbo eterno, diz ainda no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos então a sua glória, porque a glória de Deus foi revelada em Cristo. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E ele fez isso então trazendo uma graciosa salvação ao mundo. Como bem conhecemos nas palavras, mais uma vez, do próprio Evangelho de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos os homens, então, ou todas as pessoas aqui, em Tito, é uma referência a todo tipo de gente, mostrando, irmãos, que essa salvação não está circunscrita à condição social, à genealogia, nacionalidade,
preferências, estilos, ou qualquer outros fatores, senão unicamente a livre e soberana decisão de Deus em salvar pecadores que Ele escolheu salvar, espalhado pelo mundo inteiro e em toda a história. Uma das grandes falácias desse movimento evangelicalista é ignorar isso, que a obra salvadora de Deus não é para um grupo específico, para um estilo específico, mas é para todas as gentes, de todos os tipos, de todas as nações, de todas as classes sociais, de todas as culturas, de todo tipo de formação acadêmica ou qualquer outro critério, é para todas as gentes. É por isso que nos versículos 2 a 10 nós encontramos mesmo idosos, idosas, jovens homens, jovens mulheres, escravos e livres, todas as pessoas sendo incluídas no alcance do Evangelho e sendo chamadas por Deus para o alcance gracioso do Evangelho. É isso que nós encontramos nesse versículo 11, amados irmãos. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação. É porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação, é que nós somos chamados por Deus, então, tendo experimentado essa graça sobre nós, conformar a nossa vida a esta graça de Deus, conforme o texto vai continuar nos dizendo aqui. Em segundo lugar, que essa graça de Deus que se manifestou trazendo salvação também nos educa, como povo de Deus, a vivermos uma vida santa e cheia de esperança em Cristo. Nós somos alcançados por esta graça, fomos alvos do amor gracioso de Deus, que veio ao nosso encontro em Cristo, nos redimiu dos nossos pecados. Nós veremos isso mais no fim do capítulo, novamente enfatizado, o poder libertador de Cristo e transformador de Jesus. E essa graça de Deus que se manifestou, então, no mundo, trazendo salvação, é uma graça que educa o povo de Deus, irmãos, a viver uma vida santa e cheia de esperança em Cristo. Essa graça, diz o texto, é uma graça educadora, é uma graça que nos educa. Este verbo, esta palavra utilizada aqui, pertence àquele conjunto de palavras que de onde deriva o termo que conhecemos como pedagogia, pedagogo e outras. É esse o sentido aqui de educar-nos. No Novo Testamento, nós lemos que essa pedagogia, esse ato pedagógico da graça de Deus, ele se manifesta em instrução formal mesmo. Por exemplo, quando nós lemos Atos 7:22, onde Estevão está contando a história de Moisés, ele diz que Moisés foi educado em toda a ciência, e o termo ali é o mesmo usado por Tito aqui. Ou seja, essa ideia de educar envolve um aspecto instrutivo, como no caso de Moisés, ou também no caso de Paulo, lá em Atos 22:3, onde Paulo mesmo, contando a sua história, ele diz que foi instruído aos pés de Gamaliel, e a palavra que aparece ali é a mesma para a educação aqui. Ou seja, esta educação tem um aspecto de instrução, de trazer-nos o conhecimento da verdade, no caso particular aqui de Tito, o conhecimento da verdade do Evangelho. Mas esse termo também é o mesmo usado para correção. Quando nós lemos, por exemplo, Hebreus 12:6, lá nos é dito que o Senhor, uma citação inclusive de Provérbios, que o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. A palavra corrige ali é exatamente a mesma palavra educar aqui. Outro caso é em Apocalipse 3:19, quando o próprio Senhor Jesus, escrevendo à igreja de Laodiceia, diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Mais uma vez aparece a palavra aqui, que é usada em Tito para educar. Ou seja, irmãos, esta graça educadora, ela é tanto vista na instrução do povo de Deus, no conhecimento da verdade do Evangelho, porque nós não teríamos condições de fazer aquilo que o Senhor Deus quer que façamos se não conhecêssemos o que deveríamos fazer. Não tem jeito. Um dos aspectos trágicos desse movimento evangelicalista, inclusive, é um desprezo pelo conhecimento. É uma abreviação da capacidade de conhecimento da verdade de Deus e uma certa ruptura com a própria consciência em busca de uma experiência transcendental, nula de percepção de conhecimento da verdade, onde não importa o que se prega, desde que aquilo afete emocionalmente a mim de alguma maneira. Não importa se isso confere com as verdades do Evangelho, mas desde que isso mexa com o meu coração, então é isso que eu preciso no culto, na pregação, na música ou em qualquer outro ato cultico.
A verdadeira graça educadora de Deus inclui nos levar a sermos alunos das Escrituras e conhecermos a verdade de Deus que se revelou nela para nos mostrar exatamente aquilo que Ele quer de nós. É por isso que nós somos um povo que deveríamos conhecer toda a vontade revelada de Deus. Toda ela. Sermos exímios estudantes das Escrituras. Sermos interessados em conhecer esta verdade profundamente, porque é nela, nas Escrituras, que se encontra, então, a instrução de Deus para o seu povo, a educação da graça de Deus para a nossa vida no sentido instrutivo. Mas outro aspecto dessa graça também, irmãos, é a correção. Quando falhamos, como canta o nosso hino. O Senhor, Ele nos educa, nos corrigindo. Não apenas nos dizendo o que é para fazer pela sua palavra, mas nos chamando à repreensão, à correção, quando nós nos comportamos de uma maneira que é contrária à palavra dele. Assumindo nós, nesses momentos em que quebramos a palavra do Senhor, em que pecamos, uma disposição do nosso coração de tomar decisões contrárias à vontade de Deus. E nesse momento, porque nós somos filhos e não bastardos, o Senhor vai nos educar. E Ele vem então com a sua vara disciplinar e Ele nos alcança para nos educar, então, nesta graça do Senhor. Isso é importante entendermos isso, irmãos. A graça de Deus que nos salvou em Cristo, então, torna-nos filhos do Pai Celeste. E é a mesma graça, então, que nos educa para que, de fato, nós vivamos como filhos de Deus, no mundo como somos. São os pais que educam os filhos, irmãos. E educam com as convicções que têm a respeito de que filhos os pais esperam quando chegarem à vida adulta. É assim que pais educam seus filhos. Eles têm uma concepção de como deve ser um filho na vida adulta, e ele então os educa assim. É verdade que, por vezes, isso é feito via passividade. Pela convicção não declarada, evidentemente, de que o filho pode ser qualquer coisa que vier a ser, desde que isso não ocupe o tempo dos pais nesse processo. Numa cultura matriarcal, especialmente, e tragicamente, isso é visto fundamentalmente como que o filho seja o que ele tiver que ser, desde que isso não ocupe o tempo do pai. Essa convicção também dos pais a respeito da educação dos filhos não é outra coisa senão aquilo que os próprios pais mesmos são. Irmãos, prestemos atenção. Em última instância, as nossas profundas convicções são aquilo que se evidencia no modo como nós conduzimos a nossa vida. Em última instância, repito isso, nossas profundas convicções são aquilo que se evidencia no modo como conduzimos a nossa vida. O resto, irmãos, é teoria e um pouco de teatro. Porque aquilo que verdadeiramente fundamenta as nossas convicções é assim que nós vivemos. Claro, não de modo perfeito, mas é assim que nós vivemos. Teoria e teatralidade, nós somos muito mestres nisso. Mas, no fundo, nós educamos os filhos como nós somos. Ora, irmãos, se filhos são educados para serem semelhantes àqueles que os educam, isso não é diferente com Deus. Ao contrário, o que nós, como pais, fazemos é exatamente imitar a Deus nesse processo. Então, Deus nos adota, nos salvando em Cristo, nos fazendo filhos dele, e agora, como filhos, Ele está nos educando para vivermos do modo que lhe agrada, seus filhos viverem na casa do Senhor, o nosso Pai. Esta é a obra educadora da graça, que vai envolver dizer, como falamos para os nossos filhos, pequenos especialmente, não é assim que segura o garfo, não é assim que se comporta a mesa. Você, para sair da mesa, tem que pedir licença, vamos aguardar todo mundo. Não é assim que nós fazemos com os nossos filhinhos, até que eles entendam estas coisas elementares da vida? Você tem que fechar a porta, não trate assim o seu irmão. E por aí nós vamos educando os nossos filhos, porque eles precisam se conformar às nossas convicções, o estilo de vida que nós temos. Nós crentes, fundamentalmente, aquilo que a Escritura determina como padrão de vida para a nossa família. Infelizmente, não é sempre assim que fazemos, infelizmente, mas é isso que deveríamos fazer. Muito mais o Senhor, que nos traz para a sua casa como filhos adotivos agora, e diz, olha, da agora para frente, é assim que você vai viver num lar.
É assim que você vai ser educado. Portanto, eu quero instruir você como você tem que viver, mas quando você não fizer aquilo que eu já te ensinei que você deveria fazer, eu preciso te corrigir para você perceber que aqui na minha casa é assim que você deve viver. Irmãos, Deus nos salvou então, nos tornou filhos, está nos educando para sermos semelhantes a Jesus Cristo, nosso irmão, o Filho perfeito de Deus. Não apenas temos a instrução do Pai, mas temos o testemunho vivencial do próprio Filho neste lar. É como se Deus nos dissesse, olha, este é o caminho que você tem que andar, ou é assim que você tem que conduzir a sua vida neste lar. Olha para o seu irmão como ele está fazendo, é assim que você tem que fazer, igual a ele. E é claro que isso está nas Escrituras, porque lá em Romanos 8:29, irmãos, nós encontramos dizendo que Deus nos predestinou exatamente para sermos conforme a imagem do seu Filho. E que também, conforme 2 Coríntios 3:18, nós estamos sendo transformados de glória em glória à sua própria imagem. Em outros termos, nós somos tirados, então, do orfanato, da rua, e fomos trazidos e adotados por Deus. Agora o Senhor nos ensina e diz, olha, o seu irmão mais velho se comporta como tem que se comportar neste lar. Olhe para ele. E quando você não obedecer aquilo que eu tenho te ensinado, na vida e na conduta como filho, eu vou te corrigir. Esta é a graça educadora de Deus, que tanto nos instrui, quanto nos corrige, para a nossa educação. E qual é o resultado, então, da graça divina? Aqui no texto tem 3 aspectos do resultado dessa graça. O primeiro tem a ver com uma renúncia. Ao sermos, então, educados, ou somos educados, para que possamos abandonar tudo aquilo que não pertence à nossa nova identidade em Cristo. Abandonar posturas que não conferem com o estilo de vida daqueles que são filhos do Senhor e vivem na casa do Pai. Aqui o texto diz assim que, sendo nós então educados, nós devemos renegar a impiedade e as paixões mundanas, o estilo de vida ímpio deste mundo vil, os impulsos pecaminosos do nosso coração, os desejos promíscuos e todo tipo de sorte de imoralidade, e reduzido aqui a impiedade e paixões mundanas, abrangendo tudo aquilo que é obra da carne e não fruto do Espírito. Isso precisa ser rejeitado. E o Senhor Deus, quando nos salva, então Ele nos educa para nós rejeitarmos mesmo estas coisas, abandonarmos um estilo de vida ímpio, com o propósito, então, de vivermos uma vida santa. Não tem jeito. A única maneira de vivermos em santidade é abandonando a impiedade. Não tem como você querer ser santo e manter-se na prática e na conduta do pecado. Portanto, a primeira postura desta graça, o resultado desta graça, o propósito desta graça, é para que nós abandonemos toda sorte de impiedade. É também para que nós vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, ou seja, vivendo como servos do Senhor de acordo com o padrão do reino de Deus, dos filhos do Senhor. Esta graça, irmãos, nos educa para experimentarmos uma vida santa agora mesmo no presente. Santidade, irmãos, não é algo para o mundo por vir, meramente para o mundo por vir. Ainda que imperfeita nessa vida, a santidade é para agora. É interessante que esses 3 termos aqui utilizados podem demonstrar 3 relações essenciais do ser humano. Um comentarista bíblico diz assim, a respeito desses 3 termos, porque a graça de Deus, então, nos chama para viver de uma maneira adequada, de uma maneira que honra a Deus conosco mesmo, com o próximo e com Deus. Nos 3 termos que aparecem aí, ele sugere isso. Primeiro, nós devemos viver sensatamente, ou de maneira sensata. E isso tem a ver conosco mesmo, segundo esse comentarista. Tem a ver com domínio próprio. Ser alguém que domina-se, que domina, diz ele, que faz uso adequado dos desejos e impulsos que em si mesmo não são pecaminosos e vence os que são pecaminosos. É alguém que é capaz de se dominar, ele tem sensatez. Essa palavra só aparece nesse texto, nas Escrituras, em nenhum lugar mais, mas ela tem esse sentido de ser alguém que se autodomina, é alguém sensato, equilibrado e que domina a si mesmo, tanto em relação àquilo que é lícito,
quanto naquilo que é ilícito ou pecaminoso. Ele é alguém que tem domínio de si, ele está capacitado, então, para se relacionar consigo mesmo de maneira que agrada a Deus. Ele também está capacitado pela graça de Deus, transformadora, educadora, para a sua relação com o próximo. O sentido de justiça aí tem a ver com honradez, integridade no relacionamento com as demais pessoas. Agora ele é chamado, então, para ser moldado a um estilo de vida que, no seu relacionamento com o próximo, honre a Deus na busca da justiça e da honradez, na sua integridade, no padrão dos seus relacionamentos, conforme as Escrituras. E, por fim, para com Deus, na sua devoção a Deus, na sua piedade, com verdadeiro fervor e reverência, para com o único que é digno de toda adoração. Somos salvos pela graça de Deus, então, irmãos, e educados por essa mesma graça, para rompermos com a tragédia da queda que destruiu o nosso relacionamento com Deus, com o próximo e conosco mesmo. Vivendo, então, a nova vida em Cristo, vivendo neste mundo, amando a Deus, vivendo piedosamente, amando a Deus, ao próximo também como a nós mesmos. Esta é a reversão da maldição da queda, que separou o homem de Deus, que separou o homem do próximo. Mal pecaram, já houve conflito entre aquele casal, e do homem consigo mesmo, com as suas crises, seus dilemas, com a sua escravidão do pecado. A graça de Deus, então, vem ao encontro do pecador e o salva, e então o liberta de si mesmo, do conflito consigo mesmo, do conflito com o próximo e do conflito com Deus, para que ele viva, então, amando a Deus e ao próximo como a si mesmo, no mundo do Senhor, hoje. E esta graça também alcança o pecador e o educa, para que ele tenha uma esperança bendita. Outro aspecto, então, dessa graça é que há uma nova e bendita esperança governando os nossos anseios e expectativas. Uma esperança firmada não nas circunstâncias temporais e nas mudanças circunstanciais da história, nos meios sociais de mudança, mas na volta de Cristo, o nosso verdadeiro ponto de esperança, o retorno do nosso glorioso Senhor. Surge então no coração deste homem salvo, deste pecador salvo pela graça de Deus, um desejo no seu coração de renúncia contra o pecado, de desejo de uma vida que honra a Deus no relacionamento consigo, com o próximo e com o próprio Deus. E brota no coração deste pecador que vivia sem esperança e sem Deus no mundo. É assim que a Escritura diz que o homem sem Cristo vive. Uma nova e bendita esperança firmada na volta de Cristo. Seguros assim então, e é o que o texto diz, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Seguros então, irmãos, de quem nos salvou, estamos, e firmados também nos caminhos graciosos desse Senhor. Agora nós mantemos os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Essa esperança está firmada, como eu disse, no dia do Senhor, com D maiúsculo, na parousia, aquele dia na qual o nosso Redentor Jesus Cristo, então, se manifestará em glória, trazendo plena e poderosa salvação, consumando assim toda a sua obra, ressuscitando os mortos, julgando toda a impiedade, transformando a criação degenerada pelo pecado e completando a sua obra em nós de nos conformar plenamente à imagem de Cristo, para vivermos então em santidade, retidão e justiça por toda a eternidade, nos deleitando na graça do Senhor Deus, como salvos, sem lágrimas para serem mais derramadas, nem dor, nem sofrimento, porque estas coisas todas chegaram ao fim com o alcançar dessa esperança na volta de Cristo. Tudo isso é possível acontecer conosco, irmãos, sermos alcançados por esta graça e educados para renunciar ao pecado, desejar viver em santidade neste mundo e ter um coração marcado pela esperança em Cristo, porque o próprio Cristo se entregou por nós. É o que é dito aí no verso 14. Quando é dito a respeito desse grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o apóstolo, como lhe é de costume exaltar esse Cristo,
ele fala mais uma vez do poder gracioso da salvação que esse Cristo trouxe, o qual se deu a si mesmo por nós. Ele se entregou por nós. E ele fez isso para duas coisas, aqui nesse texto: nos redimir de toda a iniquidade, ou seja, nos libertar do domínio escravizante do pecado, das trevas, do império das trevas, rompendo então com todas as cadeias da iniquidade, e também, positivamente, para purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Cristo se deu por nós para que nós fôssemos libertados dos grilhões da impiedade, e Ele se deu por nós para que nós fôssemos, então, purificados, separados sacramentalmente por Deus, como um povo particular do Senhor, que vive, então, uma vida zelosa de uma conduta que honra a Deus enquanto vive no mundo de Deus. Aqui ainda eu chamo a atenção dos irmãos para esse termo aqui, exclusivamente seu, que aparece aí. Quando o Senhor falou a Moisés, lá no Monte Sinai, disse que ele havia libertado aquele povo, para que aquele povo fosse, diz lá em Êxodo capítulo 19, o texto que nós lemos no início da liturgia, que ele salvou aquele povo, libertou aquele povo, para que ele fosse propriedade peculiar dentre todos os povos. Lá em Êxodo 19, 3-6, nós encontramos isso. E que esse povo então deveria ouvir a voz do Senhor e guardar a sua aliança, porque era um povo particular do Senhor, povo peculiar. Eu já disse para vocês em alguma ocasião que existe uma tradução, aconteceu uma tradução do Antigo Testamento hebraico para a língua grega, entre 2 e 3 séculos antes de Cristo, chamado Septuaginta. Esse é o nome da tradução. Traduziu-se o Antigo Testamento em hebraico para a língua grega. Pois bem, essa Bíblia grega, em grego, era a Bíblia usada nos dias de Jesus, nas sinagogas, pelos apóstolos e pelos judeus espalhados pelo mundo helênico, pelo mundo grego, que já não mais tinha fluência no hebraico, então eles usavam vastamente essa tradução do grego. O grego era a língua circular, a língua comum nos dias de Jesus, no primeiro século, de Jesus e dos apóstolos, mais ou menos como se fosse o nosso inglês hoje, que é uma língua de intercâmbio, onde várias culturas conseguem então se comunicar por meio dela. Era a língua que dominava, e a Bíblia que o povo tinha acesso era a Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento. Tanto é que muitas citações que nós temos na nossa Bíblia no Novo Testamento, que também foi escrita em grego, cita não o texto hebraico, traduzido automaticamente ali, mas já cita a própria tradução do Antigo Testamento, que é a Septuaginta. Pois bem, lá em Êxodo, o termo que nós encontramos lá, foi traduzido pelo mesmo termo que nós encontramos aqui a respeito de um povo particular. A ideia de ser um povo peculiar significa, então, possuir algum status muito especial, ser, então, escolhido, ou ser especial, tem essa ideia. No Antigo Testamento, o sentido também era esse, ser uma propriedade particular, ou até mesmo, conforme Malaquias 3,17, ser um tesouro particular. Há uma passagem lá em Malaquias muito graciosa. Se por um lado Deus olha e vê os homens ímpios agindo impiamente, Ele olha para o outro lado e vê os seus servos que temem o nome dEle. E Ele, então, olhando para os seus servos fiéis, no meio de uma geração ímpia, lá em Malaquias 3,17, Deus diz assim: estes que temem o meu nome, eles serão para mim tesouro particular naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Esse termo tesouro particular, ou propriedade peculiar, é o termo que está traduzido aí como exclusivamente seu. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, o que as Escrituras estão nos dizendo aqui, então, é que Cristo se entregou por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo que é um tesouro particular seu. É claro que em nós mesmos não tínhamos valor, exceto o valor negativo de uma dívida impagável da nossa iniquidade.
uma ofensa a Deus e a dignidade apenas do juízo por causa da nossa dívida e do nosso pecado. É claro que nós não tínhamos valor diante do Senhor positivo. Mas, irmãos, nós somos um tesouro particular do Senhor porque nós somos comprados por um alto preço. O valor não está em nós, está no sangue que nos cobriu, que é o precioso sangue de Cristo, sangue sem defeito que nos alcançou e nos redimiu dos nossos pecados. E porque nós somos alcançados pelo sangue de Cristo, pela sua redenção graciosa, pelo alto preço do seu sangue, é que nós somos tornados então um tesouro particular do Senhor, um povo especial de Deus. Se você quiser, gosta de riscar a Bíblia e quiser fazer essa anotação de rodapé, pode colocar aí, tesouro particular. Um povo, irmãos, que como propriedade particular de Deus, então, como filhos amados do Senhor, educados pela graça do Evangelho, é um povo cuja vida é zelosa de boas obras. É um povo dedicado, então, a viver piedosamente. Viver piedosamente no mundo de Deus, para a glória de Deus. Sendo luz no mundo, para que a nossa luz, então, brilhe diante dos homens e eles vejam a nossa vida piedosa, as nossas boas obras, e andem e olhem assim, então, para o próprio Deus, glorificando e reconhecendo o seu poder transformador na vida de pecadores. Sendo nós um povo exclusivamente do Senhor, somos um povo a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É o que nós lemos lá em 1 Pedro 2,9. Vivendo nós, irmãos, uma vida transformada para a glória do nosso Redentor Jesus Cristo. Um comentarista resume isso assim: Cristo purifica o seu povo para que ele seja um povo da sua própria possessão, zeloso pelos feitos nobres, feitos estes que procedem da fé, e então são realizados em consonância com a lei de Deus e para a própria glória de Deus. A última coisa que esse texto nos ensina a respeito da graça salvadora de Deus, é que esta graça salvadora e transformadora precisa ser proclamada com fidelidade. É o que está no versículo 15. Dize estas coisas. Ensine essas coisas. Também exorta e repreende com toda autoridade. E ninguém te despreze. É assim que, então, este capítulo encerra. Essa graça salvadora e transformadora deve ser proclamada e aplicada na vida do povo de Deus, na Igreja de Cristo. Tito deveria ensinar, irmãos, conforme o verso 1 nos diz, de acordo com a sã doutrina. Diz lá o verso 1, fala o que convém à sã doutrina. Agora, novamente, ele é motivado a manter-se firme nesse mesmo ministério. Esse único versículo curto aqui, irmãos, tem um conjunto de 4 imperativos contundentes que não podem passar despercebidos para Tito e nem para a igreja que também leria esta carta. É incomum isso, um versículo tão curto com uma quantidade de exortações, de imperativos imediatos aqui. E esses imperativos aqui, neste versículo 15, fazem 3 coisas. Reafirma a instrução do verso 1, repetindo então que a linguagem de Tito deve ser didática, temática. Lembra Tito da autoridade que ele possuía para fazer isso, ensinar a verdade do Evangelho. E também adiciona uma palavra de encorajamento a Tito, antecipando então a oposição que Tito sofreria por ser um proclamador do verdadeiro Evangelho. Veja só, Tito deveria se manter ativo na pregação dessa graça salvadora e transformadora. Ele deveria dizer estas coisas. Tudo aquilo que nós lemos do versículo 2 a 14 deveria continuar sendo ensinado na vida da igreja. Tudo que seria dito nesta carta e toda a mensagem do Evangelho, mas pontualmente chamando as pessoas ao arrependimento e à fé em Cristo e à conformação da sua vida ao padrão do Evangelho. Ele jamais deveria deixar de pregar estas verdades.
Ele deveria continuar ensinando a sã doutrina, aplicando esta palavra a todas as classes de pessoas, mostrando que a única esperança está no Evangelho de Cristo, que salva pecadores, então, e os chama a uma vida transformada pelo poder desse Evangelho. Ele deveria continuar pregando essa graça salvadora, que é educadora e transformadora através de Cristo, em favor de pecadores, então, para transformá-los em crentes piedosos, para a glória de Deus. Tito, irmãos, não deveria permitir que a rejeição ao verdadeiro Evangelho o amordaçasse, fechando, então, a sua boca para o anúncio da palavra de Deus. Ele jamais deveria permitir que qualquer tipo de oposição à sã doutrina o silenciasse, o amordaçasse. É por isso que a ordem para ele é: diz essas coisas, continua ensinando. Tito deveria também, irmãos, exortar e repreender com toda a autoridade que lhe foi concedida. Aqui há duas palavras que têm a ver com o mesmo aspecto da aplicação desse ensino, mas um tem a ver com esta autoridade bíblica que Tito tinha para exortar a igreja, em termos de consolar, animar, instruir, advertir, confrontar alguém diante de uma conduta imprópria e tudo mais que fosse necessário para auxiliar os crentes a andarem nos caminhos do Senhor. É isso que está contido nesse termo exortar. Fazer tudo aquilo que fosse necessário para ajudar os irmãos em Cristo a desfrutarem da vida graciosa nos caminhos do Senhor. Já o segundo termo, repreender aqui, com esta mesma autoridade de Tito como líder daquela igreja, como um supervisor ali para estabelecer uma liderança firmada nas Escrituras, com esta mesma autoridade ele deveria também repreender aqueles que estavam se opondo à graça de Deus em Cristo, estavam resistindo ao verdadeiro ensino apostólico. O termo usado aqui para exortar, para repreender, carrega o sentido, irmãos, de trazer à luz o erro daqueles que andam no engano, para expô-los, para refutar sua convicção enganosa, para repreendê-los mesmo. É um termo mais enérgico e é destinado àqueles que são embrutecidos de coração e àqueles que causam prejuízo para a igreja de Cristo, por serem defensores do erro. Algo que Tito já tratou antes. É para isso que os presbíteros são eleitos nessas igrejas, para que eles pastoreassem essas igrejas, cuidando do rebanho, exortando a igreja, então, nesse sentido, consolando, animando, educando, instruindo, corrigindo, advertindo e caminhando, mas também defendendo o rebanho de todos aqueles que se levantavam no meio do povo de Deus para a destruição desse rebanho. De fato, o que nós temos aqui é esta dupla tarefa, que já foi apresentada lá no versículo 9, que deveria ser, inclusive, não só uma referência a Tito, mas a todos os presbíteros da igreja, todos os pastores da igreja, que deveriam, então, segundo Tito 9, serem versados nas Escrituras e na sã doutrina, para que eles fossem capazes de exortar pelo reto ensino e refutar os que se opõem à verdade do Evangelho. As mesmas duas palavras usadas aqui são usadas lá no versículo 1:9. A NVI é mais clara em relação ao versículo 1:9 do que nossa Almeida Revista e Atualizada. E na NVI, no versículo 9, diz assim, que os presbíteros devem ser apegados, então, firmemente à mensagem fiel, né, da maneira como ensina, para que sejam capazes de encorajar outros na sã doutrina e refutar os que se opõem a ela. Essa é a dupla tarefa que deveria Tito exercer na vida daquela igreja. A mesma tarefa, então, que os presbíteros eleitos ali deveriam realizar. Eu sei, irmãos, que há uma visão romantizada do pastoreio. Mas quando nós olhamos para a realidade do rebanho de Cristo, composto de ovelhas e também cercado por predadores, fica mais fácil nós entendermos esse duplo trabalho pastoral: alimentar o rebanho e também protegê-lo das bestas feras, para que estas não destruam as ovelhas de Cristo. Um comentarista bíblico diz assim: tanto a situação turbulenta dos pioneiros em Creta, quanto a presença dos mestres rebeldes relutantes em se separar das tendências cretenses pecaminosas, são razões prováveis, então, para esse lembrete aqui dado a Tito. Ele deveria continuar expondo o engano, sim, confrontando todo o erro, combatendo a heresia, protegendo o rebanho de Cristo.
conduzindo, auxiliando e também protegendo o rebanho de Cristo dos predadores do Evangelho, do reino de Deus. E a última exortação que é posta aqui é que Tito não deveria ser desprezado por ninguém. É um imperativo desafiador, irmãos. Porque se fosse para Tito não desprezar alguém, seria mais fácil para ele receber essa ordem, mas essa não é a ordem. A ordem dada a Tito é que ninguém desprezasse Tito. A força desse comando aqui, porque a pergunta é, como é que Tito pode, então, obedecer este imperativo para que ninguém o desprezasse? Ele não desprezar ninguém seria fácil, mas como é que, no que compete a ele, o cumprimento desse imperativo para que ninguém o despreze? Os nossos comentaristas bíblicos ajudam, irmãos. Diz que Tito deve conduzir-se de tal maneira que ninguém tome suas palavras de modo leviano. Ou seja, que ninguém em seu coração e mente o desrespeite ou ignora pensando, não importa o que ele tem dito sobre isso ou sobre aquilo, não interessa. Outro comentarista nos ajuda entendendo que a força desse comando a Tito é realmente pessoal. Tito, mesmo que alguém desrespeite a sua autoridade, é o sentido do termo, não se deixe dissuadir da sua tarefa. Este é o ponto. Paulo antecipa, então, novos atos de oposição, rebelde ali, à autoridade de Tito e a dos outros líderes fiéis que estavam ali, pelos quais a igreja de Creta e os mestres realizavam perturbações ali naquela igreja. E a carta de Tito está recheada dessas manifestações de gente rebelde na igreja de Cristo, incitando a igreja de Cristo a caminhos pecaminosos, causando divisionismo na vida da igreja e ruína. Tito deve insistir, então, conclui esse comentarista, em sua autoridade e atender às necessidades da comunidade sob sua responsabilidade como representante ali do colégio apostólico, do apóstolo Paulo. Portanto, não ser desprezado aqui é não permitir que o desprezo o silencie, não permitir que o desdém pelo ensino fiel das Escrituras o desanime, não permitir que a verdade ensinada, o confronto, a afronta e o desprezo pela verdade ensinada desestimule Tito. Tito deveria continuar ensinando, deveria continuar instruindo, exortando o rebanho de Cristo, deveria continuar combatendo os falsos mestres da igreja e jamais deveria esmorecer, ainda que fosse desprezado. Essa não é uma responsabilidade só de Tito, muito menos só minha como pastor ou dos presbíteros desta igreja. Esta é uma responsabilidade da igreja. É verdade que é um aspecto da liderança da igreja envolvido aqui, e isto é fato. A liderança da igreja precisa ser corajosa para ensinar a graça salvadora, mas também transformadora. A liderança da igreja de Cristo deve ter coragem e disposição de coração de investir o seu tempo pastoral no cuidado do rebanho de Cristo, animando, consolando, corrigindo, educando, ajudando os irmãos, mas deve ser corajosa, não deve ser medrosa e nem covarde para combater, se levantar contra todo engano que surge no meio da igreja para sua destruição. E não deve permitir que nada desanime aqueles que estão anunciando a verdade do Evangelho com convicção, firmado nas Escrituras. Ainda que Tito fosse desprezado, ele não deveria tomar isso como um desestímulo para o seu coração. Deveria continuar firme pregando o Evangelho. Mas, como eu disse, essa não é a verdade só para a liderança da igreja. Esse é o ministério da igreja. Uma igreja que foi alcançada pela graça de Deus, feita um povo particular de Deus, que está sendo educada para abandonar as paixões mundanas e viver santamente no mundo, com o coração cheio da esperança da glória eterna, e enquanto vive para a glória de Deus neste mundo, experimentando a graça transformadora, proclama sem medo, sem rejeição, sem desestímulo e sem preocupação as verdades eternas da palavra de Deus. Abre a sua boca e ensina e proclama e anuncia a graça salvadora de Deus ao mundo, mesmo para o mundo que desdenha da mensagem do Evangelho. A igreja não deveria se deixar ser desprezada, mas continuar proclamando fielmente a verdade do Evangelho. Irmãos, esta graça transformadora de Deus, esta graça salvadora de Deus, nos alcançou, foi manifestado ao mundo, é Cristo Salvador. E uma vez nos alcançando bondosamente, pela sua graça, nos chama à transformação de uma vida conformada ao Evangelho e nos educa então para que sejamos um povo que renuncia ao pecado,
que deseja viver de maneira santa neste mundo, com o coração cheio de esperança da vida eterna e com a boca aberta para proclamar esta graça, incansavelmente proclamar esta graça salvadora e transformadora para o mundo. Que o Senhor nos ajude a seguirmos firmes assim, desfrutando dessa graça e anunciando Cristo ao mundo para a salvação de pecadores. Amém. Vamos orar? Deus, esta é a tua palavra, que o Senhor motive a tua igreja a se alegrar desfrutando da graça que nos alcançou, a nos dispormos o coração, ó Deus, em desfrutar da obra educadora do Senhor como nosso Pai amado, e também, ó Deus, com muita coragem, vigor no nosso coração, continuarmos fielmente proclamando esta mensagem graciosa para a salvação de pecadores e transformação, ó Deus, daqueles que experimentam a graça em Cristo Jesus. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém.